Boa noite a todos, que a paz esteja conosco e que nós continuemos fortes e corajosas no nosso objetivo de aprendizado. Tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Fabiana, Opa, pode fazer a sua pergunta, por favor? boa noite. Como que a Boa noite. gente faria para encaminhar assim, com mais precisão os espíritos que têm suicidas? Está envolvendo familiares, assim. O suicida, de uma grande quantidade, é um processo obsessivo. Outra é uma fraqueza da alma, que a alma não quer enfrentar suas dificuldades, seus problemas, seus vícios. Então, é levado por essa fraqueza. E outros porque são influenciados. Quanto ao suicídio, é um processo muito grande de ideias e de formação dentro das obsessões e dentro do pensamento da criatura. Então, o que nós podemos entender? Cada suicídio é um caso, mas vamos trabalhar de uma forma generalizada. Então, se você existe na nossa família já casos de suicídios que vêm de gerações, vêm da fala dos amigos, vêm ao nosso redor, nós devemos atender, sim, com muita atenção sobre isso. Por quê? Os espíritos adversários, contrários, inimigos, inimigos de outras vidas, eles vão agir de todas as formas para a falência do espírito. O suicídio é uma das falências, é uma das formas da pessoa achar que se ela morresse, tiraria dela todo aquele peso, toda aquela dificuldade, toda aquela problemática, que era a situação em que o espírito se encontra. Então, ele acha ou acredita, por algumas informações equivocadas e erradas, de que a vida iria parar assim que ele desencarnasse. Mas essa não é a nossa realidade espírita. Quando nós, espíritas, estudamos e pesquisamos os espíritos que aparecem nas manifestações, que surgem nas atividades em busca de um alívio dos suicidas, nós observamos que falta a eles o verdadeiro esclarecimento da vida após a morte. E essa situação em que ele acredita, por informações equivocadas, que nós ainda temos de várias fontes, que a alma morre, acaba, ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Então, essas informações equivocadas é que vem a doutrina dos espíritos com a sua clareza e vem nos ensinar que fora da caridade não há salvação. Então, de maneira prática, eu diria que nós precisamos colocar esses espíritos suicidas dentro de uma bacia, que é um local de nós retirarmos os fluidos pensamentos. Porque o que leva à informação equivocada é o fluir do pensamento. O pensamento é tudo. A mente é tudo. A mente irradia. Uma pessoa que ela tem um pensamento de suicídios, mesmo que ela não fale, ela irradia, ela impregna o lar, ela impregna os amigos, ela impregna os companheiros, como de guerra, como de droga, como da sexualidade, como de bebida. Porque o que vai influenciar outra mente mais enfraquecida é a ideia irradiada, a ideia do desejo. Então, aquela pessoa, ela deseja suicidar-se, ela recebe uma companhia muito grande de outros suicidas, como também ela passa a influenciar os vivos, porque o nosso pensamento é ativo, nosso pensamento tem vida, ele adentra as mentes, aos corpos espirituais,
ele interpenetra. Então, para auxiliar os espíritos, nós devemos colocar nas nossas bacias, que é um grande laboratório de modificação de fluidos mentais. Quando nós falamos que colocamos os espíritos nessa bacia, que é este local de atendimento, que é este grande laboratório, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos desagregar a forma pensamento, o desejo do suicídio, da loucura, do medo, do pânico, da ansiedade, da depressão. Porque quando a alma ela se enfraquece, porque ela não ora, a força da alma está na prece. Quando ela ora com fervor e ela busca essa energia superior de Deus, dos espíritos, do anjo de guarda, essa energia clara faz com que o perispírito receba essas emanações e radiações, formas mentais de força e de luz. Quando a alma não ora, não acredita em algo maior, deixa-te perder pelas ilusões, pelos ensinos equivocados, então a alma, ela se lança no suicídio. E esse projeto em que ela se coloca após a morte, de ordem geral, tão depressivos, tão angustiados, tão revoltados com a vida, tão revoltados com tudo, tem revolta da família, do pai, da mãe, da vida, da fome, da miséria, da perda, de nada ter conseguido, de nada ter realizado. Então, o nosso trabalho é a desagregação dessa matéria mental, porque eu digo matéria porque ela é densa, ela é pesada, é um fluido denso, um fluido pesado, em que aquela pessoa ela se perturba e carrega essa perturbação após a morte, que nós chamamos de regiões umbralinas. São os fluidos escuros dos ódios, das revoltas, dos desamores, de toda e qualquer ação que ela não seja boa. Então, esse fluido pensamento gira ao redor das criaturas, ficam em ciclamento, interpenetram no perispírito, vazam pelo duplo etéreo e atinge o corpo físico, atinge a mente, atinge o sentido das pessoas. Por essa razão, a mediunidade familiar é a mediunidade mais próspera, mais saudável, mais feliz, porque o médium familiar, ao perceber que existe ondas de suicídio do seu lar, ele toma providências imediatas com a sua equipe de trabalho. Quando o médium percebe ondas de drogas ou de prostituição, o médium já imediatamente, com a sua equipe de trabalho e os seus protetores, começa a socorrer quer os suicidas, quer os drogados, quer os prostituídos, quer os que gostam de pinga, de cerveja, todos os defeitos das fraudes, das mentiras, das falsidades, das traições. Então, toda essa gama de imperfeições, o médium familiar, ele vela e protege o seu lar. Esse é o maior compromisso do médium familiar. Não só ele, porque nós também podemos sofrer influência do suicídio. Conta os historiadores e os pesquisadores
que a onda de suicídio é muito grande sobre a Terra e influencia uma gama de pessoas. Já participei de vários trabalhos de assistência aos suicídios, a vibrações. Então, isso é muito importante. Aqueles que têm e que podem devem realizar um trabalho de socorro, sim, aos suicidas, sem equívoco nenhum. Porque eles, se ficarem no nosso lar, no seio da família, ou no nosso quarteirão, ou na escola, onde quer que seja, eles acabarão por perturbar, causar danos mentais aos jovens, ou adolescentes e às crianças. E aos velhos também, pelo próprio enfraquecimento da vida. Então, se abre uma bacia, uma redenção, uma regeneração, para colocar ali os suicidas e pedir à equipe de trabalho que desagrega as ideias mentais do suicídio, a dor, o desespero, o medo, o pânico, a incerteza. Quando nós tiramos esses fluidos mais densos e mais pesados dos espíritos, nós colocamos os fluidos curadores. Porque enquanto a alma estiver com a densidade fluídica, é como se ela tivesse cheia de óleo queimado, de sujeira. Então, os fluidos benévolos são mais rarefeitos, são mais sutis. Então, essa sutileza dos fluidos requer uma limpeza. Todo e qualquer espírito, dentro da sua imperfeição, deve ser tirado o máximo da imperfeição, para que ele receba a energia de cura. Porque não tem como colocar um fluido curador em cima da sujeira. Se aquele local está com infecção, está sujo, mal cheiroso, não está limpo, como que você vai colocar as coisas limpas? Você vai pôr um remédio, uma pomada em cima daquilo, está cheio de infecções. É preciso esterilizar. O mesmo ocorre com a alma. Por isso a necessidade da autolimpeza. Os espíritos elementares são os grandes trabalhadores da limpeza psíquica. Todos os espíritos trabalham. Então, todas essas energias da natureza, quer dos elementares, tudo tem vida. Tudo trabalha. Tudo aprimora e tudo cresce. Quer o vegetal, o reino animal, o reino dos homens. Todos nós estamos em evolução. Então, nós devemos socorrer, sim, os suicidas, até que tire toda aquela sujeira ambiental, para que eles sejam tratados nos hospitais espirituais. Isso é fundamental que assim o seja feito. Consegui responder, Fabiana, para você? Conseguiu sim, obrigada. Então, é muito importante. Em qualquer situação, o médium familiar deve estar a postos. Quando ele percebe essa ação, por exemplo, de espíritos inimigos, adversário na família, quando a família começa a falar constantemente que aquela criança não presta, que aquela criança é isso, que aquela criança é burra, que aquela criança é não sei o quê, e vai lançando, é burro, é isso, é ignorante, isso não vai conseguir, isso não vai para frente. O médium familiar tem que estar atento a essas informações, porque desde um processo obsessivo e a maldade humana, a maldade humana. Os vivos são maus.
e os mortos são maus. Não faz diferença entre um vivo maléfico e um espírito mal maléfico. Nós estamos falando da mesma pessoa. Então, desintegração de fluido para os vivos e para os mortos. Cláudia, pode perguntar. Araci, é uma dúvida. Ela estava falando de crianças num processo obsessivo. É normal confundir, para uma pessoa leiga, um início de uma mediunidade aflorando numa criança com um processo obsessivo? Pode ter semelhanças? Olha, pode haver semelhança. A criança, se ela tiver um anjo de guarda, uma equipe de trabalho que já vem com ela será bastante protegida. Mas, se a casa onde nasceu aquela criança, ali são obsediados, são pessoas assim, desocupadas, que não oram, que não estão constantemente na limpeza fluídica da casa, a criança, o recém-nascido, ele sofre o impacto ambiental do meio ambiente dos pais, da família briguenta, da família desnorteada, da família desequilibrada, da briga de pai, de mãe. A criança sofre esse impacto mental. Tudo é a mente. Tudo é a mente. Então, se na família o pai ou a mãe, um xinga o outro de uma maneira extremamente agressiva, a criança vai sentir. A criança vai sentir. E se todo mundo aqui naquela casa fala mal do pai, fala mal da mãe, a criança vai sentir. Ela não pode entender, mas a fragilidade, ela sofre o impacto, chamado antigamente pelas benzedeiras de quebranto. O que significava? Quebranto, quebrado. A criança está com quebranto, a criança está quebrada de fluidos. Só que nós não entendíamos. Aí levava na benzedeira, a benzedeira benzia, tirava o quebranto, que nada mais era do que o fluido pesado, denso, em cima daquela criança, que não deixava a criança dormir, que a criança recebia o fluido irritado, o fluido nervoso, o fluido de depressão, o fluido de raiva dos própria família, dos irmãos. Então, esse trabalho de proteger a família é uma responsabilidade familiar, extremamente familiar. Por isso, eu falo para o médium familiar da sua grande responsabilidade para com ele e para com a sua família. Mas as crianças sofrem. As crianças, se chegar pessoas más, perversas, invejosas e ciumentas na sua casa, quando chegar de noite, a criança não dorme. Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar, sentar e orar pelo teu filho. Desagregar daquela criança aquele fluido em que as pessoas adentraram ao teu lar. Eu não sou o tipo de pessoas que escondam as coisas. Gosto de falar de maneira clara e precisa, sem equívoco, tá? Não passo a mão na cabeça de ninguém, porque nós não temos mais tempo. Eu não tenho mais tempo para ficar alisando esse tipo de coisa, tá bom? Então, quando nós temos uma família má e perversa, e que ela vai e ela olha para aquela criança, ela deixa esse rastro de amargura e de dor, a criança sofre. Os grandes, eles têm a casca mais dura, mas as crianças choram, se perturbam, caem, não dormem. E pior ainda, se a criança tem 6, 7, 8, 10 anos, quando chega uma pessoa perversa, viva ou morta na tua casa, aquela criança não consegue mais ler. Ela fica perturbada, ela não consegue ler. Ela não consegue entender o que ela está vendo. Ela perde.
Então, nós, médios familiares, devemos estar atentos com a mente das nossas crianças, se ela está perturbada, se ela está desequilibrada, se ela consegue estudar, consegue conversar. O celular é a peça mais importante. Hoje nós estamos aqui, podemos falar dessa ciência do pensamento, da ação do fluido. Isso está todo ele colocado dentro da obra básica. Kardec coloca o meio ambiente, a ação do meio ambiente, o que um ambiente perturbado faz numa reunião, mas o que um ambiente perturbado não faz dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma reunião. Então, todas as reuniões podem ser perturbadas, querem familiares e amigas. Então, é a necessidade de nós mantermos o equilíbrio, para não termos os caos na nossa casa, caos nas nossas reuniões, o caos no próprio grupo espírita. Então, o equilíbrio quem faz é o nosso pensamento. É fundamental que o médium ore pela manhã e peça que todo dia seja amparado pela sua equipe de trabalho e que à noite ele ore e agradeça o dia e peça a proteção para toda a noite. E se houver algum atrapalho ou empecilho, porque o atrapalho, o empecilho, o erro, a impostura, a falsidade, forma pensamento. Então, a pessoa fala, ai, fulano é falso, eu sinto a falsidade. O fluido da falsidade já penetrou em você? Já está escorrendo nos seus cabelos? Já está fluindo na sua roupa? E já interpenetrou no perispírito? E já passou para o corpo físico? Concorda? Esta é a realidade dos fluidos mentais. A pessoa que ela te ama, ela te dá um bem-estar. A pessoa que nos ama envia um fluido de amor, de ternura ou de respeito, de honra ou de dignidade. Ela nos cura. Uma pessoa boa, que ela vibrar o positivo para nós, você vai se sentir bem. Sua mente vai ficar bem. Seu corpo vai ficar bem. Sua alma vai ficar bem. Mas quando uma pessoa maléfica, ela vibra para você, vai doer até a tua alma. Vai doer os seus olhos, vai doer o ouvido, vai doer sua garganta, vai doer seus ossos, sua carne, seus nervos, até a planta do seu pé. Porque é uma vibração. E como é uma vibração escura, densa e pesada, ela bate e ela te machuca. E se for uma vibração de amor, uma vibração de ternura, ela vibra e ela te toca e ela te cura. É isso que nós, médios, precisamos entender. É isso que é doutrina espírita. É isso que é o conhecimento dos fluidos. É isso que nós temos que entender, a força mental, a concentração mental. Quando nós nos concentramos, quer dizer, nosso objetivo, se ele é bom, vai acontecer o bem. Mas se nós nos concentramos na maldade, nós faremos muito mal. Vamos deixar as pessoas doentes, como nós doentes também.
porque nós sofremos consequência dos nossos próprios pensamentos. Então, o médium limpa ele. Limpa você, você tem a obrigação de limpar você. Porque você está na lei da evolução. Nós estamos num período de grande transformação da humanidade. Então, a humanidade tem que entender. Se o celular envia ondas, e essas ondas do celular vêm até nós, as ondas mentais são idênticas. São idênticas. Quando nós falamos de física, nós estamos falando da física mental também, da ação mental dos fluidos. Então, é isso que nós temos que entender. Se uma bomba lançada, ela explode e quebra um prédio, essa bomba lançada em mim, ela vai me machucar também. Ela vai machucar o meu perispírito. Então, a força da física, da qualidade dos fluidos, as ondas mentais, elas atingem nós. O som atinge, os raios atingem. Então, é algo que nós temos que estudar, compreender. Nós estamos na hora de agir de forma inteligente para cuidarmos do nosso lar. Ficou entendido quem me perguntou? Sim, eu entendi. Pelo que eu tenho entendido, está sendo feita a vibração, tudo mais. Mas sabe assim, quando a senhora sente que a pessoa é uma esponja, tem a vibração, é feita, sai de casa, tudo tranquilo. Fala assim, ai, hoje vai ser um dia perfeito. Chega na escola, derruba tudo que não tem Cristo e olha, não dá para ficar com esse ser aqui. Aí volta para casa, vem meio desorientado assim, mas aí passa. Então, parece que é uma esponja que pega tudo, sabe? Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, e aí os professores, porque ele chega a se transformar, vai saber se não é um processo obsessivo. Aí eu perguntar, se assim, se tem uma idade, se qualquer idade isso pode acontecer, porque aí já se questiona, pode ser o problema, porque hoje em dia tem tudo quanto é transtorno, N transtornos. Aí junta tudo. E quando a pessoa, assim, pelo que eu já estudei, existem pessoas que funcionam realmente como esponjas. Elas captam, assim, mais que todo mundo. Aí eu falei, de repente, é isso. Mas é um espírito, assim, que desde pequeno a família teve problemas com a mãe drogada, já vem de um histórico bastante pesado. E aí eu falo, já deve, assim, um espírito já mais arredio, com um passado assim, e já funciona como uma esponja, aí é uma bomba pura. Eu falo que é assim, é nitroglicerina pura. O perispírito é uma esponja. Todo perispírito é furadinho, todo ele. Ele é sutil. Então, para você manter essa proteção no perispírito, você deve rogar aos protetores, à equipe de trabalho, para que faça essa rede fluídica, melhore a sua aura espiritual, para não adentrar essas energias negativas. Então, é preciso de muita prece para manter a nossa aura espiritual equilibrada. Porque quando nós temos oscilações, nossa aura espiritual, ela oscila e ela não fica correta. E nessa ação, ela permite a entrada desses fluidos no nosso organismo. Então, é preciso ensinar esse desequilíbrio e N situações, que hoje não desculpa para tudo, mas, na realidade, o que falta para nós é uma ação religiosa adiante de Deus, adiante da espiritualidade maior. É isso que nós temos que voltar a Deus, a Jesus, a grande misericórdia divina,
É isso que irá nos salvar e nos conduzir a uma saúde e um equilíbrio mental. E que Jesus nos abençoe. Então, vamos nos preparar. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos numa rogativa maior. Senhor, aqui estou, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa luz. A vos pedir, Senhor, permissão para que os espíritos benfeitores, para que os espíritos superiores, para que os meus amigos espirituais, meu anjo guardião, meus espíritos amigos e benfeitores e familiares, toda a minha equipe de trabalho, Senhor, eu vos rogo neste momento, eu vos rogo auxílio para me libertar do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, me libertar, Senhor, de tudo aquilo que eu mesmo projetei, Senhor, construí, e hoje, pela minha imperfeição, estou colhendo. Rogo-te, Senhor, toda essa energia do fluido cósmico universal. Rogo essas energias solares, dos ventos solares, da lua, Senhor. Rogo que esse templo de amor caia sobre o meu lar, sobre eu, Senhor. Permita, Senhor, que o grande Mestre Jesus, que toda a sua ordem crística, que todos esses espíritos consoladores, que todos esses benfeitores possam me amparar, possam me iluminar, para que eu possa, Senhor, me libertar. Rogo-te, Pai, rogo aos anjos, aos arcanjos, rogo a Maria Santíssima, como eu rogo as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Joana d'Arc. Rogo ao meu anjo guardião, aos meus espíritos protetores, a toda a minha equipe africana, todos os meus índios caboclos, toda a minha equipe de trabalho, eu evoco nesse momento, Senhor. Eu evoco toda a minha equipe de guarda e retaguarda. Eu evoco todos os meus guardiões. Eu evoco neste momento todo o meu pelotão de choque, o Exército, a Marinha Aeronáutica. Eu evoco todos os elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. E peço, Senhor, por todos os trabalhadores, por toda a grande confradaria dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários. Rogo as falanges benfeitoras de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha, como eu peço, Senhor, por todas as colônias espirituais. E rogo neste momento permissão para abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. Que neste momento se abra, Senhor, e rogo a minha equipe que gire a minha volta, Senhor. E rogo que todo esse fluido necessário para me curar, para curar os espíritos que estão sobre a minha companhia, Senhor, que estão me assediando, que estão me perturbando, me desarmonizando. Rogo neste momento a minha equipe que puxe todos esses espíritos obsessores, rivais, adversários, doentes, orgulhosos, vaidosos, egoístas, traidores, duelistas, todos esses espíritos doentes, cansados, suicidas, abortados, todos esses espíritos acidentados, recém-desencarnados,
Misericórdia, Senhor, que sejam colocados na regeneração, na redenção. Que todos esses espíritos sejam colocados nessa lama astral, Senhor. E que venha esse fogo etéreo para desmaterializar, desintegrar, dissolver. Se coloque médio dentro desse fogo etéreo e rogue que todas essas energias, todos os desejos, todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todas as infecções que estão no seu corpo físico, no seu perispírito, na sua alma, sejam dissolvidas, desmaterializadas, desmagnetizadas. Que venha esse fogo, Senhor, para nos libertar. Venha dissolvendo todas essas energias de vivos ou mortos, Senhor, de todos esses espíritos que adentram a nossa casa e traz a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, os dissabores. Rogo que esse fogo adentre o nosso lar e vai queimando todas essas energias, todas as raivas, todos os pensamentos, todas as brigas, todos esses espíritos, Senhor, ligados às drogas, às sexualidades, Senhor, às bebidas, ao suicídio. Rogo neste momento, Senhor, que todos sejam puxados para dentro desse grande laboratório e que ali possa ser feita toda a higienização perispiritual, toda a higienização dos encarnados e desencarnados, toda a modificação fluídica do nosso lar, possa esse fogo ir queimando, desmaterializando, dissolvendo, desintegrando, desconsagrando todos os pedidos, todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as vibrações densas, todos os desejos, Senhor. Rogo que esse fogo vai, Senhor, transformando, modificando, retirando todos os ódios, todas as maldades, todos os erros, todas as tristezas, toda a depressão, todos esses fluidos, Senhor, todos esses males, limpando e higienizando o meu lar, os meus entes queridos, os meus familiares, higienizando os meus familiares desencarnados, aqueles que adentram o meu lar. Rogo neste momento que venha a força das águas, que venha essa água curadora, que venha essa força do Divino Pai, que venha toda essa partícula de amor a nos envolver, a nos amparar e a nos fortalecer. Que venha a força, Senhor, do amor, da esperança, da fé, Senhor, da coragem, da prosperidade, da fartura, da bem-aventurança. Que venha, Senhor, os ensinamentos do Cristo, que esta água traga e possa transformar, modificar. Que venha os 10 mandamentos, que venha as 12 virtudes, que venha as 12 leis, Senhor, que venha a luz, Senhor, do amor de Deus, do amor do Cristo, do amor de Maria. Rogo neste momento, Senhor, as águas curadoras, que possam adentrar ao nosso lar, que possam penetrar por todos os corpos de encarnados e desencarnados, trazendo a luz do entendimento, trazendo as bênçãos. Peço neste momento, Pai misericordioso, a transformação de todos os corpos perispirituais, de todo o nosso corpo físico, tirando todas as infecções, todos os males, os erros, os vírus, as bactérias, as larvas astrais, limpando o nosso corpo físico, trazendo a saúde, o fluido curador, o fluido balsâmico e restaurador a todos nós encarnados e desencarnados. Que a luz do seu amor nos envolva, Senhor,
E rogo por todas as colônias espirituais, que venham o socorro, que venham as falanges médicas, que venham os enfermeiros padioleiros, que venham a Cruz Vermelha, que venham as falanges de Maria, as falanges de Francisco de Assis, para socorrer todos os nossos irmãos, todos os cansados, os doentes, os perdidos, os esquecidos, que sejam levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações educandários, aos hospitais, às câmaras de retificação, aos presídios educativos, que lá eles possam receber todo o amparo, toda a proteção, toda a bênção, Senhor, todo o socorro, que sejam instruídos, orientados, que possam, Senhor, restabelecer os seus corpos perispirituais, possam encontrar a paz interior, possam estudar, crescer, evoluir, se preparar para o trabalho, se preparar para o reencarne. Rogo-te, Senhor, toda a proteção para todas as colônias, para todo esse local de socorro, Senhor. E rogo permissão para fecharmos a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral, todo esse grande laboratório. E peço, Senhor, pelo meu lar, pelo nosso lar, que a luz do seu amor caia, que caia, Senhor, trazendo os fluidos curadores, calmantes pacificadores, trazendo o equilíbrio para todo o nosso lar, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos entes queridos. Que as falanges benfeitoras possam envolver o nosso lar nesse elo de luz e que possamos fazer toda a proteção fluídica, toda essa bolha fluídica no nosso lar, Senhor. Que o anjo guardião, que os guias espirituais responsáveis pelo nosso lar se faça presente, nos orientando, nos instruindo, nos amparando. Esteja conosco, Senhor, nos ilumine, nos ampare. Permita que no momento do nosso repouso físico, sejamos levados juntamente com a nossa equipe espiritual para estudar, Senhor, para compreender melhor a espiritualidade, que sejamos levados também para trabalhar, para crescermos espiritualmente. Obrigado, Pai. Obrigado pelos benfeitores, amigos e companheiros encarnados que nos orientam. Obrigado por toda essa falange desencarnada que tem o compromisso conosco e nós com elas. Envolva-os, Senhor, em seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Pai, por esta paz, por este amor, por toda a orientação, pela oportunidade de aqui estarmos, nesse grande aprendizado, nessa grande escola, nessa grande universidade, nesse grande hospital, Senhor. Que possamos sairmos daqui dignos de Ti, Senhor, melhores do que quando aqui chegamos. Que a sua paz, Senhor, nos ilumine, nos fortaleça, agora e para todo e todo sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.